Olá, pessoal da Escola Cândido Mariano, do segundo ano A e B. Eu sou a professora Ellen e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do terceiro bimestre de Física. Então, no vídeo anterior eu falei sobre temperatura, sobre equilíbrio térmico e a gente tem como medir, né, como mensurar essa temperatura usando algumas escalas. Nós vamos falar sobre as três principais e como elas foram desenvolvidas. Então, a primeira delas é a escala Celsius, né? Como que ela foi estabelecida? Foi atribuindo o valor de 0 graus Celsius, grafado dessa maneira aqui, ó, 0 graus Celsius, a temperatura que o gelo se funde, sob a pressão de 1 atmosfera, de 1 atm. Para a temperatura de ebulição da água, foi atribuído um valor de 100 graus Celsius. Então, de 0 a 100, nós temos quantas divisões? 100 divisões iguais, 100 partes iguais. E aí, a cada uma dessas 100 partes iguais, a gente deu o nome de 1 grau. A gente não, né? Os Celsius. Então, as escalas que nós vamos ver é tudo em homenagem a alguém. Então, a escala Celsius é homenagem a um cientista, a próxima a outro e assim por diante. Então, ó, foi atribuído o valor de 0 grau para quando o gelo se funde e os 100 graus Celsius para quando a água entra em ebulição, para o ponto de temperatura de ebulição. Essa escala é a que nós utilizamos aqui no Brasil, é a do nosso cotidiano. Então, quando a gente fala assim, hoje está 15 graus. 15 graus o quê? Então, a gente precisa 15 graus Celsius. A gente precisa falar sobre isso, porque não existe apenas essa escala. A próxima escala que a gente vai ver é a escala Fahrenheit. Onde ela é comum, né? Onde que ela é utilizada? Em países de língua inglesa. Novamente, ó, sob a mesma pressão, a pressão de 1 atm, é atribuída a temperatura de 32 graus Fahrenheit ao gelo fundente e 212 graus Fahrenheit à água em ebulição. Então, percebe que nos dois casos a gente utilizou a água como parâmetro, a pressão também ela é a mesma, 1 atm. Só que, ó, essa diferença entre 212 e 32, né, entre 32 e 212, não são mais 100 partes, são 180 partes iguais. E a cada uma dessas partes nós chamamos de 1 grau Fahrenheit. E aí a próxima é a escala Kelvin. Percebe que aqui na Fahrenheit é grau Fahrenheit, na escala Celsius é grau Celsius, agora na escala Kelvin não. Na escala Kelvin a gente só chama 2 grau Kelvin, 400, a gente não chama de 2 grau Kelvin, a gente chama de 2 Kelvin, 400 Kelvin, não tem mais essa bolinha do grau, tá? Então, o Lord Kelvin realizou experimentos e ele percebeu lá naquela época que a temperatura mais baixa possível que ele conseguia atingir, ou seja, que a vibração molecular ela seria mínima, seria muito pequena, na verdade, ele não conseguiu chegar nessa temperatura, mas ele previu que nessa temperatura a vibração molecular seria muito baixa, foi numa temperatura de 273, menos 273,15 graus Celsius. Então, a essa temperatura de menos 273,15 graus Celsius, ela foi chamada de zero Kelvin, que é o zero absoluto, também conhecido como zero absoluto. Só que aí, ó, a variação na escala Kelvin e na escala Celsius, ela é a mesma, né? Então, a cada grau na escala Celsius equivale a 1 grau na escala Kelvin. E essa escala Kelvin é a oficial do Sistema Internacional de Medidas. Então, se a nossa atividade, se a gente for falar sobre o Sistema Internacional de Medida, é a escala Kelvin que a gente vai utilizar. Então, vamos ver qual é a comparação entre essas escalas, entre essas três escalas. A primeira dela é a relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Então, aqui tem a comparação. Nós vimos nos slides anteriores que para 32 graus Fahrenheit o gelo se funde, né? É a temperatura na qual o gelo se funde. Para a escala Celsius, isso acontece no 0 graus Celsius. Então, ó, escala Fahrenheit, escala Celsius. 32 equivale a 0. O ponto de ebulição da água é 212 graus Fahrenheit, que é a mesma coisa, né? Que equivale a 100 graus Celsius. Então, nós vamos pegar duas temperaturas aqui intermediárias, né? Entre esses dois extremos, para encontrar essa relação aqui, ó. Então, se a gente fizer a razão entre A sobre B, vai ficar o θ Fahrenheit menos 32 sobre
212 menos 32 vai ser igual a θ menos 0 dividido por 100 menos 0. Aí a gente faz as contas necessárias, simplifica, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. Ah, eu preciso decorar esse negócio, ai meu Deus do céu. Se você lembrar de cabeça, ótimo, né? Muito bom, que você não perde tempo. Mas quando eu for fazer os exemplos disso aqui, sobre esse conteúdo, eu vou mostrar para vocês que isso aqui é válido para qualquer escala, a comparação em qualquer escala. Então, se nós quiséssemos construir uma escala nossa, nós poderíamos. Alguém vai usar? Ninguém vai usar a nossa escala, né? Porque não é famoso. A gente não estudou tanto assim. Mas a gente poderia. Então, lembrem-se sempre disso. É um número aqui do meio menos o inferior, dividido pela diferença aqui entre os extremos. Aí vai ser igual ao número do meio menos o inferior, dividido pela diferença dos extremos, independente da escala. Então, a gente fez isso para a escala Celsius em Fahrenheit. Essa é uma equação padrão para mudança de temperatura entre essas duas aqui, certo? E aí, a outra, que é a relação entre a escala Kelvin e a escala Celsius. Então, ó, 273,15 Kelvin equivale a 0 graus Celsius. 373,15 é igual a 100 graus Celsius. Então, ó, olha essa diferença entre a escala Kelvin e entre o extremo superior e o inferior aqui. Água fundindo, gelo fundindo, água em ebulição. Essa diferença são de 100. Essa diferença dá 100. Essa diferença aqui também dá 100. Então, a variação na escala Kelvin e a variação na escala Celsius, ela é a mesma, certo? E como que a gente transforma um em outro, né? Uma temperatura em Kelvin para Celsius ou vice-versa. Então, se a gente tiver o valor da temperatura em graus Celsius, é só eu somar 273,15 e vai dar a temperatura em Kelvin. Ó, olha aqui, 0 mais 273,15. 273,15. 100 mais 273,15. 373,15. Ah, mas se eu tenho em Kelvin, é só mudar aqui, ó. Fica menos, né? Dessa para essa é só subtrair. Mas a variação delas é a mesma. Por quê? Porque entre aqui o fundir e o ebulir tem 100 divisões. Entre o fundir e o ebulir tem 100 divisões. Só que lá na Fahrenheit, o que que muda? Que lá é 180 divisões. E por que a gente tem essas várias? É só a questão do pessoal que contribuiu aí com a ciência utilizando, fazendo novas escalas. Certo, pessoal? E aí, então, na próxima aula, eu vou fazer 2 exercícios resolvidos, né? Vou resolver 2 exercícios com vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Assistam aos vídeos, leiam o material lá no Classroom, dá uma olhadinha no livro didático de vocês. Lembrem-se que eu estou sempre à disposição lá no Classroom, no WhatsApp, enfim. Não fiquem com dúvidas. Até a próxima. Tchau, tchau.